Fala rapaziada, saudações rubro-negras, me chamo David Araújo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebol 12. Primeiro pós-jogo de Flamengo aqui no canal, primeira vez falando sobre Flamengo aqui no canal. Ocorreram jogos do Flamengo durante a Copa do Mundo, né, os amistosos, intertemporada. Eu não assisti todos os intertemporada, eu assisti apenas, acho que foram 3 dos 4 jogos que tiveram, né? Tivemos o jogo entre o time suíço lá, o Flamengo e o time suíço lá, que eu esqueci o nome do time, não me lembro, não me recordo. Tivemos Flamengo e River Plate, também tivemos Flamengo e Benfica pelo troféu Melgar, eu acabei comentando isso no vídeo anterior, falando sobre a final da Copa. E teve também o último jogo contra o Olímpia lá em Brasília, no Mané Garrincha. Esse eu não assisti, tá? É o Lausanne. Lausanne é o nome do time sueco lá, suíço lá, que jogou contra o Flamengo. Tá? Enfim, vamos dar procedimento aqui ao jogo, né? Acabou a Copa do Mundo, né? Acabou o sonho, né? Tava todo mundo dormindo aí, sonhando com a Copa do Mundo. Agora vamos acordar para a realidade, vamos acordar para o nosso futebol brasileiro, né? Aquela coisa linda que é o futebol brasileiro, né? Só que não, o futebol brasileiro não é tão bonito assim, né? Aquela coisa bem complicada, né? Arbitragem questionável, né? Sabe aquela coisa, né, mano? Personagens aí como o Daronco aparecendo, né? Sabe como é que é, né? Futebol brasileiro, é isso, é isso. Voltamos ao futebol brasileiro, daqui tem Sul-Americana, o Vasco empatou com na Sul-Americana contra o Independente Medellín, olha só que maravilha, né? Poderia ter sido melhor, o Independente poderia ter vencido, mas tudo bem, acontece, né? Jogo de playoffs, inclusive, de Sul-Americana, nem de oitavas de final. Ai, Vasco. Enfim, é isso, rapaziada. Começou o jogo, né? Começou o Campeonato Brasileiro, acabou a Copa, daqui a pouco vai estar todo mundo brigando por política, a eleição tá chegando aí, caramba. Olha, é complicado, viu? É complicado esse país, hein? Que a gente vive. A hora tá todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso, clima de paz, né? Copa do Mundo, daqui a pouco acaba tudo e aí todo mundo pro seu quadrado, e é isso aí. É isso, rapaziada. Começando mais um jogo de Campeonato Brasileiro, voltando depois da Copa. Jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 19 jogos, exatamente 19 jogos para encerrar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está numa corrida aí intensa contra o Palmeiras, né? Palmeiras que venceu seu jogo contra o Coritiba, certo? Venceu de 3-1, venceu até que com folga, vamos dizer assim, né? Palmeiras também, a gente tem que ficar de olho no Palmeiras, a gente zoa o Palmeiras e tal. Pode ser que o Palmeiras dê aquela leve pipocada, pode ser, mas assim, faltam poucos jogos para encerrar o campeonato e o Flamengo está a 7 pontos de desvantagem do Palmeiras, já que a gente venceu o jogo contra a Chapecoense de 4-0, né? Tem um fator de saldo de gols também que impacta, mas a gente tem pontos atrás do Palmeiras, né? Caso o Flamengo tivesse perdido o jogo, estaria a 9 pontos de desvantagem, né? E isso seria bem complicado, bem, né? Poderiam aí meio que comprometer o título do Flamengo e a gente não quer que isso aconteça, obviamente, tá? O jogo acontece, tá? Com a seguinte formação, tá? Vamos falar sobre a escalação do Flamengo. O Flamengo vai a campo com Rossi no gol, Ayrton Lucas na lateral esquerda, junto ao Léo Pereira e Vitão, certo? E na lateral direita, o Emerson Royal, tá? No meio de campo nós temos Jorginho e Eric Pulgar como volantes. Pela ala esquerda nós temos Bruno Henrique, pela ala direita o Plata, e mais centralizado ali com um camisa 10 nós temos o Samuel Lino, tá? E à frente o Pedro. Só que o Samuel Lino ele não é aquele camisa 10 que
acha os passes. Ele tem essa capacidade de visão de jogo, ele já mostrou isso, tá? Ele inclusive deu 3 assistências no jogo entre Flamengo e Olímpia no amistoso de intertemporada. Ele já fez isso contra o Vitória no Brasileirão do ano passado, com o Felipe Luiz, onde ele meteu 3 assistências, né? O Flamengo venceu por 8-0 aquele jogo histórico, com o Pedro fazendo um baita de um golaço, né? Então, assim, o Samuel Lino, ele tem essa característica de achar bons passes, só que o Samuel Lino, ele é um cara mais velocista. Então, em alguns momentos, ele estava caindo pelo lado esquerdo, alternando ali com o Bruno Henrique e tudo mais, né? Inclusive, o primeiro gol do Flamengo sai numa jogada dessa em que o Samuel Lino cai pelo lado esquerdo, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Acho que o Flamengo fez um bom jogo, dentro do esperado, né? Só tem uma coisa que me incomoda, eu acho que o Flamengo se abriu um pouco demais, eu acho que o Flamengo tomou muitas finalizações, apesar de não ter tomado gol. Eu acho que tomar muitas finalizações da Chapecoense, eu acho um pouco complicado, né? Uma coisa é você tomar uma finalização aqui e ali, sei lá, 5 finalizações, é até tolerável. Mas, cara, você tomar, tá? Eu vou até falar sobre as estatísticas aqui para vocês terem ideia. Você tomar simplesmente 16 finalizações da Chapecoense é um pouco preocupante, tá? 16 finalizações eu acho um pouco demais. Beleza, o Flamengo meteu 11 chutes no gol. A única diferença dessas 16 finalizações aqui é que apenas 4 foram no gol, né? E o Flamengo chutou 6 no gol, né? Um pouco mais da metade das finalizações da Chapecoense, ou dos chutes que ele chutou, né? Para fora e no gol, né? Um pouco mais da metade. Aí nós temos 63% de posse de bola para o Flamengo contra 37% da Chapecoense, né? Então, assim, o Flamengo controlou o jogo em dado momento, apesar das finalizações tomadas, né? Só que é aquela coisa, né? Quem não faz, leva. O Flamengo fez 4 e a Chapecoense não fez absolutamente nenhum, né? Principalmente no primeiro tempo. O Flamengo controlou o jogo no primeiro tempo, principalmente. O momento em que o Flamengo mais controla o jogo é justamente no segundo tempo. Eu falei primeiro tempo, mas é no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo já toma as rédeas do jogo, principalmente quando sai o terceiro gol. Depois que sai o terceiro gol, né, fica mais tranquilo para o Flamengo. Chapecoense não conseguia esboçar uma reação, tá? Ela fez aquelas finalizações ali de 16 chutes, né? Mas só 4 no gol, né? Mas tentou. Só que assim, não conseguiu esboçar nada. Qualidade das finalizações dos caras bem baixa, né? Cara, é o seguinte, o jogo começa dessa forma aqui, tá? Logo, começa o Flamengo trocando passes, tomando umas chegadas aqui e ali, o Flamengo, né, acelera e cadencia o jogo, né, à medida que quer, né, o Flamengo simplesmente controla as ações completas. As ações é foda, né? Completa as ações completamente, né? Sem problema, tá, rapaziada? Sem problema. O Flamengo tava de boa no jogo, tá? E aí, foi basicamente o que aconteceu. Era domínio do Flamengo total, né? Apesar das finalizações tomadas, tá? Lembrando que essas 16 finalizações não foram só no primeiro tempo, foi somando o primeiro e o segundo, tá? Mas enfim, a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu aqui. Depois disso, né? Depois do Flamengo estar com a bola a todo momento, né? Posse de bola e cadenciando o jogo, o gol sai aos 25 minutos do primeiro tempo, né? No começo do primeiro tempo, logo aos 2 minutos, nós tivemos um chute do Ayrton Lucas, que foi para fora, certo? Foi a primeira finalização do Flamengo a gol. Depois disso, o Flamengo tomou algumas chegadas da Chapecoense, mas beleza, nada muito comprometedor. E aí, aos 25, né, não foi uma pressão absoluta,
tá ligado? Não foi uma pressão absoluta da Chapecoense que acuou o Flamengo. Não, a Chapecoense apenas estava tentando aproveitar as oportunidades que o Flamengo deixou, né? Vamos dizer assim, né? Mas ela não consegue esboçar nada, né? E aí, aos 25 minutos, sai o primeiro gol do Pedro. O Pedro recebe a bola do Bruno Henrique, que, né, recebe do Samuel Lino, né? O Samuel Lino caído, aberto pela esquerda, toca para o Samuel ou pro Bruno Henrique. Bruno Henrique dá aquela cavadinha, e aí o Pedro recebe, no meio de três, limpa e faz um belo de um golaço, né? E aí sai o primeiro gol do Pedro. Achei um ótimo gol do Pedro. O Pedro que volta a marcar, né? O Pedro que volta a decidir pelo Flamengo. O Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Muita gente fica falando, ah não, porque o Caio Jorge... Cara, a fase do Caio Jorge na última temporada foi melhor. Isso a gente pode dizer aí com toda certeza do mundo. O Caio Jorge teve uma fase melhor que a do Flamengo. Só que a gente não pode esquecer que o Pedro sofreu uma lesão grave no fim de 2024, lá em meados de setembro. Pedro sofreu uma lesão grave, né, no joelho e tal, e isso prejudicou ele. Né, a gente tem que levar isso em consideração. Tá? A fase do Pedro não era das melhores no 25, mas ele de vez em quando deixava os golzinhos dele e tal, né? O Caio Jorge estava numa boa fase, porque o Leonardo Jardim na época estava lá e ele estava se encaixando bem no time do Cruzeiro, estava fazendo bons jogos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ok, né? Mas dizer que o Pedro não é um centroavante digno de seleção brasileira, rapaziada, por favor, gente. Você preferir levar o Igor Thiago do que o Pedro, eu acho uma sacanagem. Por que eu acho uma sacanagem? Porque o Igor Thiago não tem a mínima experiência com seleção brasileira. O Pedro já jogou Copa do Mundo com o Brasil na Copa de 22. Por que não levar o Pedro, sendo que ele estava brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, mostrando serviço todos os jogos, né? E mostrando sua habilidade, mostrando seu recurso. O Pedro não é só aquele centroavante pesadão. Ele é em alguns momentos, sim. Só que ele tem recurso. O Pedro, ele é aquele centroavante que ele tem drible, ele faz o pivô, ele, tá ligado? Faz gol de tudo que é jeito, faz gol de barriga, de peito, tá ligado? De tudo. Tá ligado? De qualquer maneira o Pedro faz gol, entendeu? A bola chega nele, ele tá lá para conferir. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que o Pedro não perderia o gol que o Endrick perdeu, inclusive, contra a Noruega, né? Então, tipo assim, é loucura você não levar um centroavante como o Pedro para a Copa do Mundo. O Tite levou ele em 22 porque sabe da capacidade que ele tem, né? E olha que eu nem gosto tanto assim do Tite, mas enfim. Ok, sai o gol do Pedro, né? Depois disso, nada muito relevante acontece, e aí as coisas só acontecem mesmo no segundo tempo, tá? No segundo tempo, rola o que, rapaziada? No segundo tempo rola o que? Pera aí, deixa eu só ter uma... Ok, eu esqueci de um detalhe aqui super importante, tá? No final do primeiro tempo ocorre o gol contra do jogador da Chapecoense, tá? Do Rafael Thierry. Do Rafael Thierry. Esqueci desse detalhe, né? Uma cobrança de escanteio, certo? Acho que foi o... não lembro quem foi que bateu o escanteio, né? O cobrança de escanteio do Flamengo, né? Ele toca pro Emerson Royal, o Emerson Royal faz o cruzamento e aí o jogador da Chapecoense toca no gol contra, né? Eram dois jogadores da Chapecoense tentando tirar a bola. Eu não sabia se eles estavam tentando tirar a bola ou se eles estavam tentando fazer o gol pro Flamengo, né? Ou eles não sei, enfim. Ou será que eles estavam confundindo que a bola era no gol do Chapecoense? Não sei, cara, não sei. Enfim,
Só sei que os caras estavam competindo para ver quem é que ia fazer gol contra primeiro, cara. Literalmente eram dois jogadores da Chapecoense juntos para tentar tirar a bola, mas parecia que tava tentando competir para ver quem é que ia fazer o gol, né? Porque era impressionante, cara. Uma coisa é um jogador fazer um gol contra ali sem querer, de cabeça, né? Mas outra coisa é dois jogadores brigar pela bola no meio da área. É muito loucura. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Beleza, rola o gol contra do Flamengo. Aí sim, aí beleza, aí podemos falar do segundo tempo, tá? No segundo tempo rola o gol do Lohan, vamos falar um pouco sobre o Lohan, vamos dedicar um tempinho para falar sobre o Lohan. Cara, o Lohan ele volta de empréstimo lá do Pisa da Itália, né? É um garoto muito talentoso, eu acompanhei ele no Sub-20, vi ele fazendo alguns jogos no Campeonato Carioca com o Sub-20 nas rodadas iniciais do campeonato estadual, né? Vi ele jogar, vi ele fazer gol e é um garoto muito importante para esse elenco do Flamengo. Para mim, eu acho ele muito importante, cara. É um moleque jovem, é um moleque bom de bola, é um moleque que tem que ter o seu valor. Ele precisa também se concentrar melhor, porque ele é um pouquinho preguiçoso, né? Como diria o treinador do Pisa, né? Ele tem essa questão de ser preguiçoso e ele tem que cuidar disso aí. Aparentemente ele está melhorando. Ele fez uns bons jogos lá na intertemporada, fez gol na intertemporada, fez gol contra o Lausanne, inclusive. Então, assim, ele tem que jogar bem, né? Tem que jogar bem, tem que entrar concentrado, né? Tem que entrar ligado nos treinos. E eu acho que o Leonardo Jardim viu potencial nele. E ele não tá errado nisso. Eu vejo muito potencial no Lohan desde quando eu acompanhava ele na base. É um moleque muito bom de bola mesmo, né? E merece sim sua atenção. Eu até acho ele melhor do que o próprio Alacian, tá? O Alacian começou bem com o Felipe Luiz, o Felipe Luiz promove ele para o profissional. Ele é bom também, tá? E inclusive o Alacian também tá melhorando. Ele estava meio mal, né? Depois chegou a ser oferecido ao Bragantino, e aí teve uma questão de imbróglio na hora da contratação, e aí acabou que ele não foi contratado pelo Bragantino e voltou para o Flamengo, né? Ele foi emprestado lá e não foi voltou definitivo para o Flamengo. E aí o que rola? Acontece a mesma coisa com o Lohan vai lá para a Europa, ganha um pouquinho mais de casca, e agora ele está jogando bem, ele está fazendo bons jogos iniciais com a camisa do Flamengo na temporada, né? Lembrando que o Flamengo veio a campo sem Lucas Paquetá e sem Léo Ortiz por causa de lesão, né? O Léo Ortiz, o Vitão está no lugar do Léo Ortiz e o Paquetá não está em campo, né? Por conta da lesão que ele sofreu no jogo entre Brasil e Japão, tá? Só para dar aquela contextualizada de leves, tá? Basicamente é isso, né? O que eu tenho a falar sobre o Lohan. Espero que ele continue jogando bem. Espero que ele continue fazendo gols pelo Flamengo e nos ajudando a chegar longe nos campeonatos. E quem sabe ele ser vendido aí por um bom preço, né? Para um clube importante lá da Europa, jogar num clube um pouquinho melhor, ou talvez num clube de médio escalão lá da Europa, já que ele já está um pouquinho mais, com a idade um pouquinho mais avançada, né? Não, né? Eu acho que ele tem, acho que uns 23 anos, eu acho que é essa a idade do Lohan, né? Deixa eu ver aqui que eu não tô lembrado quantos anos tem um Lohan, cara. Eu realmente não tô lembrado quantos anos tem um Lohan. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Deixa eu ver. Tem 20 anos. Tem 20 anos. Pô, 20 anos dá pra ele jogar bem na Europa, cara. Tem 20 anos de idade. É bom jogador. Espero que ele consiga fazer um bom momento com a camisa do Flamengo, tá? Então vamos nessa, rapaziada. Vamos começar aqui
a falar sobre o segundo tempo. Depois do gol do Lohan, ocorre o gol do Pedro, o segundo gol do Pedro aos 86 minutos, tá? Uma jogada em que o Samuel Lino chuta pro gol, né, de fora da área, né, ele recebe a bola e chuta de primeira, e aí o Pedro aproveita e cabeceia, né, ele tá um pouquinho à frente, né, e aí ele cabeceia e faz o gol, e quando eu digo ele tava um pouquinho à frente, não significa que ele estava impedido, eu até tive a impressão de que ele estava impedido, mas realmente não estava em condição legal o Pedro. Quando eu digo que ele estava um pouco à frente, é porque ele estava no caminho da bola, né? A bola passou por ele, aí ele aproveitou e cabeceou, né? E aí o Samuel Lino ficou meio frustrado, porque queria ter feito gol e aquela coisa toda. E agora vamos dar aquela avaliada na partida dos jogadores do Flamengo, né? Antes vamos falar sobre as substituições que ocorreram, tá? No Flamengo saiu o Léo Pereira, saiu o Ayrton Lucas, saiu o Jorginho, saiu o Bruno Henrique e saiu o Gonçalo Plata. Para entradas de Jorge Arrascaeta, vamos tentar falar sobre o Arrascaeta também. Everton Cebolinha, Danilo e Alexandro, e também o Lohan, né? O próprio Lohan. Cara, o Arrascaeta, vamos me dedicar a falar sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta estava desde abril sem jogar futebol, né? Ele teve uma lesão grave na Libertadores, né? Ele fraturou a clavícula no último jogo da Libertadores que ele disputou, acho que foi contra o próprio Independiente Medellín, né? Lá no Maracanã ele sofre uma entrada e aí acaba quebrando a clavícula nessa brincadeira. Não, foi contra o Estudiantes na última rodada. Foi isso mesmo. Foi contra o Estudiantes, né? Lá no Maracanã. Ele sofre entrada dura e aí quebra a clavícula e passa um tempo parado. Depois ele tem aquele lance lá, aquele problema, né, com o Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, durante a Copa do Mundo, né? Ele foi estourado, né? Até foi chamado o fisioterapeuta do Flamengo para acompanhar ele lá no Uruguai, só que deu errado, né? Os jogadores uruguaios estavam tendo problemas com lesão. O Piquerez do Palmeiras também se lesionou por causa dos treinos do Marcelo Bielsa. É um cara completamente doido da cabeça. Não à toa ele foi chamado de louco, né? Ele tem esse apelido de Louco Bielsa, porque ele é doido mesmo, ele é doidão, ele tem problema sério, né? O cara é simplesmente maluco das ideias, né? E aí o Arrascaeta volta. Eu não vou cobrar do Arrascaeta justamente porque ele voltou a jogar depois de um tempo e estava lesionado. Então vou dar aquela leve passada de pano no Arrascaeta. Poderia dizer que ele estava fazendo um jogo discreto, e sim, ele estava fazendo um jogo discreto, mas, cara, o Arrascaeta daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele tá lá decidindo pro Flamengo, daqui a pouco ele tá fazendo gol, daqui a pouco ele tá dando assistência, fazendo o que o Arrascaeta sabe fazer de melhor. É um bom jogador, tá? Vamos dar aquela avaliada nos jogadores, né, nos jogadores que ficaram, né, que foram titulares, e os jogadores que foram substituídos. Para mim, Rossi fez uma boa partida. O Rossi, no momento que foi exigido, foi importante, fez pelo menos 3 defesas ali que poderia, que evitaram o gol da Chapecoense. Ayrton Lucas, mais ou menos, não acho que o Ayrton Lucas fez uma baita partida, acho que ele fez uma partida ok, uma partida mediana, tá? Jorginho também fez uma partida mediana, não acho que ele fez uma super partida. Pulgar também, não acho que fez uma super partida. Os zagueiros, Léo Pereira, Vitão, também fizeram, assim, do meio para trás, não foi um jogo tão espetacular, não, né? O Emerson Royal fez a jogada do quarto gol do Flamengo, né? Eu acho que fez uma partida legal. O Emerson Royal até que tá evoluindo com o Flamengo, né? Ele que foi muito criticado, inclusive por mim. Eu critiquei até a contratação do Samuel Lino, porque... Ou do Samuel Lino, não,
do Emerson Royal, justamente porque eu conheço o histórico dele, né? O cara é zoado em todo time que né, ele passou por muito tempo no Tottenham sendo achincalhado, né? O melhor momento dele foi com o Real Betis, depois disso, né? Foi só ladeira abaixo, e agora no Flamengo ele está se encontrando. Depois de um começo de passagem bem conturbado. Gonçalo Plata, né? Uma pena, né, que ele se lesionou durante a partida. Teve um dado momento que o Plata sente a posterior da coxa, acaba se lesionando, bem triste isso, né? Mas eu desejo melhoras para ele, né? O Bruno Henrique fez uma partida legal, contribuiu para o gol do Flamengo, né? Contribuiu pro primeiro gol do Flamengo, né? Samuel Lino fez um jogo bom também, deu assistência, né? Uma assistência que poderia ter sido gol dele, mas foi assistência pro gol do Pedro, e o Bruno Henrique deu assistência, né, pro primeiro gol do Pedro, o primeiro gol do jogo, né? Eric Pulgar, não, aqui é o Pedro. O Pedro, para mim, melhor da partida, fez os 2 gols, né? E fez um golaço, né? Um golaço. O primeiro gol do Pedro foi sacanagem, foi um belo gol, né? Eu acho que fez um bom jogo o Pedro, tá? Dos titulares, tá? Para mim, Arrascaeta fez uma partida discreta, mas eu não vou zoar ele, não vou tratar ele, não vou crucificar ele, né? Everton Cebolinha, esse sim para mim foi o pior da partida. Eu nem sabia que o Cebolinha tinha entrado no jogo, o cara simplesmente não apareceu. Danilo, não tenho muito o que falar do Danilo, nem do Danilo, nem do Alexandre, né? Enfim, é isso. Danilo e Alexandre entraram. Show de bola. E Lohan fez um bom jogo, fez o gol dele. E eu espero que ele continue jogando bem e trazendo alegria para os torcedores do Flamengo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, né? Próximo jogo é entre Flamengo e São Paulo, lá no Maracanã. Vai ser bom de ver, vai ser bom de ver. Vai ser no sábado, certo? Vai ser no sábado. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vai ser no sábado. Meu Deus do céu, calma. Calma. Tem que ver aqui, pô. Tem que ver aqui. Meu Deus, tô fazendo tudo errado aqui. Pera aí. Vai ser no sábado às 6h30 da tarde, tá? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Dá um like. Me ajuda aí nessa brincadeira, nessa caminhada aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é isso. Valeu, rapaziada. Até mais.